Hoje, o texto, a palavra que nós vamos ministrar é discipulado. Você que está aí online, a palavra está começando agora. Você tem a oportunidade de convidar pessoas que estão aí na sua casa para parar agora e ouvir a palavra. Você pode enviar também uma mensagem para que pessoas possam entrar e ouvir a palavra que será ministrada agora. Nós estamos falando sobre a peregrinação do cristão. E hoje nós vamos falar sobre o discipulado. Discipulado é ser discípulo de Jesus, porque nós somos chamados a isso, e fazer discípulos para Jesus. Discípulo, a palavra discípulo é aluno. O discípulo no tempo de Jesus era aquele que se assentava ao lado do mestre para aprender da Torá, para aprender da palavra de Deus. E nós estamos aqui para nós aprendermos do Senhor, não é? Aquilo que Ele tem para nós, o propósito para as nossas vidas e ministrarmos isso a outros também. Mas quando me propuseram esse tema, eu fui orar a Deus e me veio um versículo, que é um versículo muito intrigante. O Espírito Santo de Deus soprou no meu ouvido. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Você pode dizer comigo, repetir comigo? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E essa é uma verdade, é uma palavra de Jesus, que Jesus ministrou ao fim de uma parábola que Ele contou. Ele finalizou com essa máxima, com essa verdade, que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E eu lendo lá a parábola que Jesus contou, começa assim: um rei que foi fazer o casamento, a festa de casamento do seu filho. E ele mandou chamar pessoas especiais para este momento. Mas alguns disseram assim: eu estou ocupado, e foi para o campo. Outros disseram: eu estou ocupado, e foi para os seus negócios. Já outros receberam os servos e os maltrataram e os mataram. E aí o rei ficou muito furioso. Ele chamou novos servos e disse assim: olha, agora vocês vão no caminho e vão convidar outras pessoas novas para esta cerimônia. E é isso que eu vou ler agora, esta narrativa, a continuação dessa narrativa que eu vou ler com você, que está lá em Mateus 22, de 9 a 14. Aí o rei disse: ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entretanto, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que a gente percebe aqui é que quando esses foram chamados que estavam nas estradas, vieram bons e maus, não é? Para aquele banquete. E quando eles estavam reunidos e o rei chegou, ele observou que ali no meio dos convidados havia um que não estava trajado com veste nupcial. E ele disse assim: amarrai-o e lançai-o fora, não é? Nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, muitos foram chamados, mas poucos escolhidos. Isso que Jesus finalizou. O que significa isso? Muitos são chamados. Muitos são chamados a esta festa, não é? Que haverá um dia
quando Jesus vai se encontrar com todos aqueles redimidos. E haverá então um casamento, a festa de núpcias de Jesus com a sua igreja. Muitos são chamados para essa festa, não é? Lá em João 3, 16 e 17, diz que a salvação é oferecida a muitos, a todo mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Muitos são chamados. O mundo todo, Jesus quando ele veio, ele ofereceu a salvação a todos. Então todos têm a mesma oportunidade da salvação. Mas ele termina dizendo, mas poucos escolhidos. Aqui fala de uma escolha. Há uma eleição específica que conduz alguns chamados à salvação. Mas, será que se Deus escolhe uns e não escolhe outros, que responsabilidade teria cada um? O que a gente percebe aqui nesse texto é que há uma escolha, essa é uma verdade. Mas por outro lado também, nós vemos que o homem é responsável por sua rejeição a Cristo. Lá no versículo Mateus 22, 5, né, um pouco anterior a esse texto que eu li, diz assim, eles porém não se importaram e se foram, um para um campo e o outro para o negócio. Aqueles convidados especiais, alguns deles disseram, nós estamos ocupados. Um foi para o campo e o outro foi para o seu negócio e recusou o convite. Alguns se rebelaram contra aquele convite. Lá em Mateus 22, 6 diz assim, e outros agarrando os servos, os maltrataram e mataram. São aqueles que recebem o convite, mas que por uma rebelião no coração contra Deus e contra o seu propósito, ele mata os seus profetas, mata a mensagem, luta contra o propósito e a mensagem de Deus para a humanidade. E a gente vê muitas pessoas assim. E tem aquele também que ele crê na justiça própria. Em Mateus 22, 12, que é dentro desse texto que nós lemos, e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. De alguma maneira, aquele que estava ali para a festa, ele decidiu não vestir a veste nupcial. E ele então creu na justiça própria, porque ele não achou necessário colocar a veste nupcial para estar aprovado para estar presente naquela festa. Então a gente percebe muito claramente aqui duas vertentes que caminham paralela. Uma é a escolha, porque fala de escolha. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Qual é o critério de escolha? Isso é um mistério, a Bíblia não fala. Mas a palavra de Deus diz que Deus predestinou. Então há algo determinado antes. Existe o caminho da escolha de Deus, mas também existe o caminho da escolha do homem, porque Deus desde o princípio, quando criou o homem e a mulher, ele deu a liberdade de escolha. Então existe a escolha, existe o livre-arbítrio. Tem algum momento que eles se cruzam e gera então a escolha perfeita e a salvação das pessoas. Agora, como isso acontece, a gente vai ver todas as respostas de forma definitiva diante do nosso Deus quando ali estivermos. Mas aqui é claro que isso acontece. Agora, aqui a gente percebe, quem é escolhido? Aquele que veste, que está próprio para aquele momento. Aquele que veste a veste nupcial.
Aquele que coloca a veste nupcial. Agora, quem propicia a veste? Quem deu a veste? Foi o rei. Porque todos foram achados no meio do caminho, vestidos com as suas próprias vestimentas. Mas a veste foi concedida pelo rei, para que todos tivessem trajados de forma plena e perfeita para aquela ocasião. De maneira adequada. Não é? A gente, quando vai para um casamento, você planeja com que roupa você vai. Você não vai com qualquer roupa. Né, Naísa? Está planejando o casamento da filha, provavelmente você deve estar pensando na roupa. Porque até eu já estou pensando na roupa. Ninguém vai num casamento com qualquer roupa. Não é? A gente planeja. Você sabia que naquele tempo a vestimenta era algo muito caro? Quando alguém ganhava vestidos, não era aquilo era um tesouro, porque não é como hoje que você vai num shopping, numa loja, e você e tem muitas peças, e você tem várias calças, várias blusas, vestidos. Não, naquele tempo, tinha que se produzir manualmente, artesanalmente, todos os tecidos. A construção de uma veste era rara. Então as pessoas normais, elas tinham uma veste. Não era mais do que isso. E ela ficava com aquela veste até que aquela veste gastava, se jogava fora para ter outra veste. Lembra que Jesus falou, não se deve pôr remendo numa veste velha, porque senão vai rasgar? Porque a veste era usada de tal forma que ela envelhecia, que ela ficava em trapos. As pessoas não tomavam banho todo dia. A veste não era trocada todo dia. A veste era lavada de vez em quando. Então uma veste era algo muito especial. E aquele rei, de maneira alegre, preparou todo aquele momento do festejo do casamento de seu filho. E haviam vestes especiais. E nós, para estarmos presentes naquele dia, não é? Que todos se apresentarão diante de Jesus, para que nós possamos ser aprovados, nós temos que vestir essas vestes especiais, amém? Isaías 61:10 fala dessas vestes. Regozijar-me-ei no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação. Diga, vestes de salvação. Cubra-se de vestes de salvação, para que você possa receber do Rei, do Senhor Deus, a aprovação para estar presente nas bodas do Cordeiro. Amém? Glória a Deus, o Senhor me cobriu de vestes de salvação. E me envolveu com um manto de justiça, como o noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Eu não sei você, mas quando Deus me deu essa palavra, eu comecei a sonhar com essa vestimenta. Eu até contei para o Lamartine, eu falei, Lamartine, Deus me deu uma mensagem tão linda. Eu fui procurar no Google, há pouquíssimas mensagens que falam da veste nupcial. E Deus me deu uma visão, Deus me fez ficar cheia da presença, da revelação dessa veste, porque nós somos privilegiados, eu e você, que ouvimos, que decidimos, que aceitamos e que colocamos essas vestes especiais. O Senhor nos adorna e o Senhor tem nos adornado a cada dia, e esse adorno passa pela nossa santificação. Essa veste se torna cada vez mais alva. Essa veste se torna cada vez mais ornamentada. E quando a gente aceita, quando nós aceitamos a salvação e colocamos as vestes, nós entramos no processo de santificação. Nós temos que manter essa veste limpa. Em Zacarias 3:4 diz assim. Zacarias é o profeta que profetizou quando o povo de Israel, reconstruindo o templo do Senhor, eles pararam e ficaram muitos anos sem reconstruir. E aí Deus levanta Zacarias para fazer, como profeta, para fazer uma grande reforma e para desafiá-los a voltar a reconstruir. E quando ele vai falar com Josué,
não é? O sacerdote, ele pega e traz essa palavra e diz assim: tomou esta palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai as vestes sujas de Josué. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. Glória a Deus! Essa é uma palavra profética temporal que aconteceu naquele momento, que havia um Josué que de fato provavelmente estava cometendo erros. Deus então diz: eu vou perdoar o seu pecado e vou trocar as suas vestes por vestes finíssimas. Nós podemos sujar as vestes com a nossa iniquidade, com o nosso pecado. Porque a salvação, ela acontece em um momento, ela é pontual. Deus vem, o Rei, e coloca as vestes de salvação. Ele fez as vestes, Ele deu as vestes e Ele nos coloca quando nós aceitamos as vestes de salvação. Então, a nossa santificação acontece num ato onde você diz: eu quero ser vestido, eu aceito. Romanos 10:10 diz assim: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Quando você é confrontado com a mensagem de Jesus, com o sacrifício de Jesus, que Ele veio como Filho de Deus e morreu por você, para que através do seu sacrifício você fosse salvo, e você aceita com o coração, você crê no coração e você confessa com a boca, você confessa: eu creio, eu quero, você é salvo e o Senhor te veste com vestes de santidade. Mas a santidade também ela é processual, como a nossa salvação. Em Filipenses 2:12 diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que diz aqui? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, em um ato, quando você aceita, você é justificado, santificado. Mas a partir daí é um processo, onde você tem que manter as vestes limpas. E se ela for suja pela sua iniquidade, o seu pecado, apresente-se diante de Deus, peça perdão para que você tenha as vestes renovadas. Porque a salvação, a santidade é um processo onde você vai recebendo a revelação e vai crescendo a cada dia diante do Senhor. E aí chegamos no nosso tema, que é o discipulado. O discipulado é isso, é o processo de santificação. Discipulado é o processo de crescimento espiritual. Porque a salvação te faz discípulo, mas o discipulado é todo o ensinamento ministrado à sua vida ao longo da sua história. Em 1 Pedro 1,16 diz assim: porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Quando a gente fala de santidade, as pessoas pensam: puxa, mas é tão difícil ser santo. Isso é um padrão alcançável. Deus não exige isso de mim. Ele sabe da minha natureza humana. E Ele releva os meus pecados. Não é assim, não. Deus é santo. E o nível que Ele quer de nós, que nós cheguemos, é a santidade. E Deus diz no Velho Testamento, e aqui Pedro repete: sede santos, porque eu sou santo. Deus é santo. E nós precisamos nos apresentar diante dele em santidade. É lógico que Deus é misericordioso. Como diz a sua palavra, Ele entende que somos carne. E Ele entende a nossa fragilidade. Ele entende a nossa inclinação para o pecado. Ele entende a nossa luta entre a carne, entre fazer a vontade da carne e a vontade do Espírito. E Deus é misericordioso. Ele é tardio
em irar-se. Ou seja, se você entrar num caminho de desobediência, não é? Você começa a pecar, sujar as suas vestes. Deus vem e fala com você, através da palavra, através de alguém exortando a sua vida. E Deus te dá um tempo. Se você não se arrepende e muda, Deus vai com mais ênfase. Deus permite que você seja, então, disciplinado com algumas circunstâncias que você tem que parar para pensar. Alguma coisa acontece que você tem que parar e falar, puxa vida, o que aconteceu? Sabe o filho que é disciplinado? Que ele faz alguma coisa errada? O pai dá umas palmadas, ou então dá um castigo? Deus faz assim conosco também, para que nós acordemos e voltemos para Ele. Porque Deus vai dando ao longo do processo. E no final, a palavra de Deus diz que o Senhor usa de açoites. E aí muita gente se escandaliza. Porque hoje, quando nós criamos os nossos filhos com tanta liberdade, sem disciplina, sem regras, quando você fala que Deus açoita o filho que ama, muita gente não compreende. Mas se você não ouve, se você não se arrepende na disciplina, Deus vai, como que se diz, apertando o cerco para ganhar o seu coração, porque Deus quer ganhar o coração do homem. Ele não quer que o homem vá longe o suficiente para não ter como voltar mais, porque Deus nos ama e Ele quer a nossa completa redenção e santificação. O discipulado, ele resulta na transformação do caráter do nosso comportamento. E como isso se dá? Através do estudo da palavra. Quando você vem no culto aqui, você está sendo discipulado pela minha palavra. A palavra que Deus está ministrando através de mim, você está sendo discipulado. Quando você participa de um grupo alfa, né, que é as nossas células, você vai ser discipulado. Quando você vai estudar a palavra, quando você faz um curso, tudo isso faz parte do discipulado. O discipulado é feito através da ministração da palavra, como eu disse aqui. E há uma figura também que fala sobre o casamento, em Efésios 5, 25, 27, que diz assim. Ele compara o relacionamento do marido e a esposa com o relacionamento de Cristo com a igreja. E diz assim, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém, santa e sem defeito. Aqui diz assim, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O Senhor nos purifica através da ministração da palavra. É por isso que você tem que se expor à palavra. Porque a palavra, quando você se expõe à palavra, é como olhar um espelho. Você se enxerga nele. Sabe quando você levanta? Você não sabe a sua situação até você olhar no espelho. E a gente que vai ficando assim um pouco mais de idade, né? A gente tem que olhar num espelho ainda que aumenta não sei quantos para ver as ruguinhas, para fazer uma maquiagem perfeita. A palavra é assim. Para você ver como você está, você tem que ler a palavra. Porque senão você vai achar que está tudo bem. Ah, eu estou bem. Eu peco menos que o meu vizinho. Eu peco menos que o meu amigo. Ele faz tanta coisa errada, eu estou ótima. Aí você lê a palavra e você vê que você não é bem assim. E aí Deus vem e te dá a oportunidade de você lavar as suas vestes. Ele lava, Ele nos lava através da palavra. E a gente confessa e retoma o caminho e cumpre o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? Não é lindo isso? Em Mateus 28, 19 e 20, Jesus, quando Ele estava despedindo dos seus discípulos, Ele disse assim, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Isso é discipulado. É o ensino para que nós
lembremos daquilo que Jesus falou, daquilo que Ele espera de nós, qual é o propósito da nossa vida, acertar o alvo, ser pleno, vestir as vestes, não é? E ficar bonito com aquelas vestes, as vestes brancas de linho, finíssimas, vestes reais, preparadas para nós. Isso é tremendo, é maravilhoso. E eu quero terminar falando sobre a nossa completa redenção. O Senhor nos veste com veste nupcial. A noiva vestida com veste nupcial. A noiva que é a igreja. Mas eu, quando escolhi aquela imagem, um homem, para que os homens não achem que só as mulheres serão vestidas. Ele fala que a igreja é como a noiva, falando do seu papel. Mas nós seremos vestidos, homem e mulher, não é, com vestes especiais. E eu acho tão tremendo, porque Jesus, quando Ele falou sobre essa parábola, Ele estava contando uma história para fazer uma aplicação, mas Ele estava contando também que esse momento aconteceria. Sabe, antes de terminar de ler o texto, que relata como será esse casamento, eu quero contar uma coisa para vocês. Quando eu estava orando pela minha filha Érica, eu tenho uma filha só, como vocês sabem, a Érica. E eu sempre gerei em oração os processos da vida dela. E ela namorava o Ramon. E, em determinado momento, eu senti que estava chegando a hora do casamento, né? Eles namoraram 7 anos. E quando o Lamartine tinha dado a condição que os dois tinham que se formar na faculdade para casar. Então, eles casaram depois que se formaram os dois na faculdade, 22 anos. Mas, quando estava chegando perto do processo do noivado, eu comecei a orar por ela. E um dia, orando no monte, eu tive uma visão do vestido de noiva dela. Eu vi o vestido de noiva dela. E Deus me falou, está próximo o casamento. E quando Deus me deu essa palavra, Deus me fez lembrar que quando está próximo o casamento, Deus nos dará cada vez mais visão e será mais real as nossas vestes. E foi tão incrível na experiência que eu tive com a Érica, porque a gente, antes dela casar, a gente fez várias viagens e uma delas fomos para Nova York, passar uma semana para despedir em família. Eu, ela, o Lamartine e o Lucas, né, que é o meu irmão, como um irmão para ela também. O tio, mas como irmão, eles são muito próximos. Fomos para Nova York para passar a semana e ela falou, vamos aproveitar para comprar o vestido de noiva. Então ela comprou em Nova York, na estilista que ela escolheu. Então nós fomos na loja que tinha muitos modelos. Hora que ela, eu acho que ela experimentou uns 3 só, porque a Érica é muito decidida, mas a hora que ela pôs o vestido que eu tinha visto, que eu tinha tido a visão no monte, eu me regozijei. Meu querido, vai ter um dia, e esse dia está chegando, porque está próxima a nossa redenção, que o Espírito Santo de Deus vai nos comunicar sobre essas vestes especiais, que o Senhor nos concedeu. E hoje nós a vemos, né? Hoje ela existe no mundo espiritual, mas um dia nós a vestiremos. E quanto mais perto nós estamos chegando de vestir de fato essas vestes, o Senhor nos dará visões espirituais. O Senhor levantará uma igreja sem ruga e sem mácula. E a gente está vivendo um tempo que você pensa, como a iniquidade prospera, o mundo está se afastando de Deus. Mas a gente sabe também que a realidade da igreja do fim será 2. Será aquela que vai ouvir, mas não vai viver. Mas será aquela que se consagrará e terá as vestes vestidas. E elas serão alvas. Porque nós buscaremos a santidade. Porque quanto mais o mundo caminha para a iniquidade e se afastar-se de Deus e proferir blasfêmias contra o ungido do Senhor, como diz no Salmo 2, as nações
nações irão contra, repudiarão o ungido, mas a igreja não. A igreja terá a visão de suas vestes, das suas vestes reais, das suas vestes que serão alvas, das suas vestes que serão feitas de linho finíssimo, como diz a palavra. E as vestes daquele tempo eram feitas ou de lã ou de linho. As pessoas que tinham menos dinheiro tinham suas vestes de lã, que era produzida das peles dos animais. Mas os mais ricos tinham suas vestes de linho, que era produzido de uma planta. E a veste que Deus tem para nós, como a Paty falou aqui, nós somos uma igreja próspera. Porque o Senhor tem todas as coisas no seu poder, e as nossas vestes não são vestes quaisquer. São vestes de linho finíssimo. E a nossa redenção final chegará. Apocalipse 19, 7 a 9 diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. As nossas vestes são vestes de linho finíssimos, que são os atos de justiça dos santos. Mas se nós somos salvos pela fé e não pelos nossos atos, por que a veste se torna tão real por causa dos atos de justiça dos santos? Porque a palavra de Deus diz que pela fé somos salvos. No entanto, nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. A salvação vem pela fé. No entanto, nós somos criados para andar nas boas obras. Então esse processo de discipulado nada mais é do que apurar os nossos atos, tornando-os atos de justiça. Porque o Senhor coloca as nossas vestes e refina as nossas vestes, através do quê? Do caminho que Ele preparou para nós, que são as boas obras, os atos de justiça dos santos. E Deus finalizou essa palavra me mostrando que há uma verdade inexorável, que passa por duas vertentes. Que Jesus fez tudo por nós e a veste foi concedida pelo Rei. No entanto, depende de nós mantermos a veste limpa e a veste ornada, não é? Preparada com o melhor, com linho finíssimo, que são os nossos atos de justiça. Então, meu querido, Deus já fez tudo por você, só que Ele tem expectativa em você. E isso passa pelo aprendizado que o Senhor fará na sua vida, para que os seus atos se tornem cada vez mais justos. Amém? Gostaria que você fechasse os seus olhos, vamos orar agora. Senhor Deus, eu quero entregar o teu povo ao Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa trazer salvação. Que aquele que ainda não está preparado para esse casamento que teremos um dia com Cristo Jesus, possa se preparar agora. E o primeiro passo é aceitar as vestes e dizer: Senhor, me veste com veste de santidade. E eu oro agora, Senhor Deus, para que se alguém aqui
neste auditório ainda não fez essa entrega, que faça agora em Cristo Jesus. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus, mas quer fazer essa entrega agora, para que você diga para o Senhor: me veste com essas vestes, que eu quero estar preparado para o meu encontro com Cristo. Tem alguém que quer fazer essa entrega? Levante a mão. Alguém quer entregar a sua vida a Jesus neste momento, que ainda não tenha feito, para que você possa ter uma vida? Tem algumas pessoas ali. Se você que está me assistindo fizer essa entrega, tiver feito essa entrega agora, acione aí o QR Code que está na tela, para que nós possamos conhecer você. E eu quero orar agora para todos aqueles que estão aqui. Por favor, fiquem em pé. Eu gostaria de terminar com uma oração para aqueles que aceitaram Jesus, mas para você também que está aqui, gostaria que todos ficassem em pé para receber uma bênção do Senhor. E você tivesse a oportunidade agora de buscar ao Senhor, pedir perdão pelos seus pecados, limpar as suas vestes e se preparar para o grande dia que está breve, que está chegando, para que você seja adornada. Nós nos preparamos tanto para festas especiais de casamento, mas esse casamento vai ser a festa mais gloriosa de todo o universo, de toda a nossa história. Eu amo tanto essa festa e eu sei que Deus fará. Eu adoro decoração, mesa posta. Um dia Deus me deu visão e eu vi uma mesa. E eu pegava a toalha da mesa, e a toalha da mesa era uma sensação, o tecido que eu não podia nem tocar, de tão maravilhoso que era branco, bordada com prata. E eu desejo esse momento que você deseje, a tal ponto de curtir e de se preparar para esse momento. Então levante a sua mão para o alto. Eu quero encerrar com uma oração. Senhor Deus, em Cristo Jesus, eu quero entregar essas pessoas que tomaram essa decisão hoje, que elas possam ser agora vestidas com as vestes de salvação. O Senhor as cobre com o manto de justiça, Senhor Deus. E aqueles que estão aqui, que já têm as suas vestes, que elas sejam limpas, que elas sejam, Senhor Deus, bem cuidadas, que elas sejam produzidas com um linho finíssimo, que são os atos de justiça. Senhor Deus, levanta aquele que está amarrado em pecado, levanta aquele que está desanimado, levanta aquele que não tem te buscado em intimidade, em discipulado, em crescimento. Desperta a tua igreja, Senhor Deus, e a prepara para este grande dia, este dia glorioso, onde nós estaremos diante do nosso amado Jesus e celebraremos e nos alegraremos e nos regozijaremos, Senhor Deus, pela presença maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a tua bênção seja sobre o teu povo, Senhor Deus. Prepara-nos, prepara-nos, prepara-nos. Que o nosso coração possa palpitar com ansiedade para esse grande momento na tua presença em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor.